Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai continuar a fazer aqui alguns exercícios de revisão geral para ver se ficou tudo bem aqui na nossa cabeça. 6. Abolição da escravidão, fim dos privilégios, limite ao preço do gênero alimentício, criação do ensino gratuito obrigatório, concessão de terras aos camponeses. Estas medidas foram tomadas pelo... Então aqui a gente tem uma série de medidas que você vê que assim, são medidas revolucionárias no sentido de mudar um pouco a ordem das coisas como estavam estabelecidas até então. Aí a questão está perguntando quem foi que teve a iniciativa de fazer essas medidas. A. Adepto da escola econômica fisiocrática, o francês Turgot. B. Jovem general recém-chegado do Egito, Napoleão Bonaparte. C. Líder jacobino Robespierre, conhecido como o Incorruptível. D. Primeiro-ministro francês, Cardeal de Richelieu, a concluídas por seu sucessor, Cardeal Mazarino. E Rei Sol, Luís XIV, juntamente com seu ministro Colbert. Não, Rei Sol nunca faria isso. Gente, você tá vendo, olha as medidas. Abolição de escravidão, fim dos privilégios, criação do ensino. A gente está falando, começa a pensar assim, algum líder que esteja mais identificado com a questão do povo, né? Então você já pode aqui de cara arriscar Rei Sol. Não é. Agora, primeiro-ministro francês, você pode ficar em dúvida, porque você fala, isso tem a ver com a Revolução Francesa. Quando você pensa nessas coisas assim mais libertárias, vem a Revolução Francesa na cabeça, e tá certo. Revolução Francesa é uma daqueles marcos da história que é sempre bom você saber, por exemplo, a data. Grava, é 1789, muito fácil. E tudo dali, depois da Revolução Francesa, foi influenciada por aqueles preceitos. Estavam aí os iluministas muito presentes com suas coisas de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, olha só, jovem general recém-chegado Napoleão Bonaparte, você fica, Napoleão, será Napoleão? Adepto da escola fisiocrática. Não, gente, a fisiocracia, o Turgot, ele pensava de uma forma um pouquinho diferente do que aqui está escrito. A gente tem aqui o Robespierre. O Robespierre foi um dos líderes da Revolução Francesa, mas aquele mais preocupado com a questão do povo, com as questões populares. Qual é o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade e fraternidade. Ou no meu francês maravilhoso, égalité, fraternité et liberté. Então o que acontece? Você vê aqui do Robespierre que é a abolição da escravidão. Se fosse alguém da elite que lucrava muito com a escravidão, ia querer isso? Fim dos privilégios, né? Concessão de terra aos camponeses. Olha isso, concessão de terra aos camponeses. A gente está falando de uma fase da Revolução Francesa onde o Robespierre está à frente e está de fato promover mudanças naquela sociedade. Então a gente tem como resposta a letra C. 7. A famosa frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu, define. O Luís XIV ficou como figura emblemática de quando a gente pensa, né, a época dos reis absolutos. Porque olha só, pega essa frase, o Estado sou eu, e tem uma outra também que é muito famosa, que é rei morto, rei posto. O que rei morto, rei posto está querendo dizer? Que quando aquela pessoa morre, né, quando o rei, quem está investido da figura de rei morre, logo vai ter outro para ocupar o lugar. Por quê? O cargo, né, simbólico está acima da pessoa que está comandando. Então, se um morreu, vai passar para o outro e acabou. O Luís XIV, quando fala o Estado sou eu, ele está se botando na condição de reunir em todas as suas mãos o poder absoluto da decisão. O Estado não é ele obedecendo a ordem do súdito, ou o Estado não é ele com aconselhamento de algum... Não, o Estado é ele que comanda de forma absoluta, de acordo com a sua própria vontade. Então aqui eu acho que está mais do que claro, né? A primeira letra A é o absolutismo.
absolutismo. Eu tô falando para vocês que quando você fala o rei, o Estado sou eu, é porque eu quero na minha mão o poder absoluto. Então a gente está falando sobre o absolutismo. Do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa. Teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem. E aí vamos lá já. Burguesia foi a única beneficiária da nova ordem? Só pra gente ir pensando. Fracassou, pois apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. Então, assim, não conseguiu impedir que o antigo regime voltasse do jeito que era? C. Nela coexistiram 3 revoluções sociais distintas. Uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a do chamado sans-culottes. D. Foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois ao garantir as pequenas propriedades aos camponeses, atrasou em mais de um século o processo econômico da França. Então vamos lá, do ponto de vista social, a Revolução Francesa foi um fracasso? E abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, vamos parar por aqui, uma classe coesa. Vocês acham que uma classe econômica toda é coesa, defende todo mundo os mesmos interesses? Então a gente já vê aqui que sobrou a letra C. Está falando sobre o quê? Uma França com várias agitações políticas, uma França onde você tinha uma população em estado de miséria, onde você tinha muitos privilégios, onde poucos não pagavam nada e muitos pagavam tudo para manter aquele privilégio. E aí você vê ordens sociais, você vê projetos diferentes que estão ali participando desse processo revolucionário. Resposta letra C. 9. No século XIX, a Inglaterra pressionou diversos países para acabar com o protecionismo comercial e com a existência do trabalho compulsório. Essa situação culminou em 1845 com Albio Aberdeen. Nesse contexto, o Brasil sancionou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, tratando, vamos lá, o que a Inglaterra queria? A Inglaterra é muito boazinha, quer que acabe com a escravidão. Não, gente, vamos lá. Inglaterra, pioneira da Revolução Industrial, tem uma produção aumentada muito. Se você produz muito produto, você precisa vender aqueles produtos. E aí você pensa, escravo ganha dinheiro? Não. Se ele não ganha dinheiro pelo trabalho dele, ele vai poder comprar algum produto inglês? Não. E uma outra coisa, o dinheiro que era investido em toda essa questão do comércio escravo, a Inglaterra acreditava que poderia ser utilizado para comprar os produtos dela. Então isso foi um dos fatores que fez com que ela começasse a fazer uma pressão para que a abolição fosse decretada, né? Para que não tivesse mais escravidão. A Lei Bill Aberdeen é aquela que está falando sobre o direito da Inglaterra de poder atacar os navios que tivessem fazendo o tráfico negreiro. Então, se tivesse um navio vindo para o Brasil com um monte de escravos, né, chamado tumbas ou tumbeiros, e tivessem vindo, e a Inglaterra conseguisse localizar, poderia, né, apreender aquele navio. E aqui no Brasil, então, a resposta a isso, fez a Lei Eusébio de Queiroz, que tratava da extinção do sistema de parceria na lavoura cafeeira. Tá falando aqui sobre a escravidão? Não, né? Da manutenção dos arrendamentos de terra? Também não. Da extensão do tráfico indígena entre o norte e o sul. A gente está falando do tráfico dos índios, gente? Da manutenção do sistema de colonato dos colonos. É disso que a gente está falando? Essa está muito fácil. Da extinção do tráfico negreiro. Então, assim, se o Bill Aberdeen está falando sobre esse processo da Inglaterra de poder interceptar os navios, a Lei Eusébio de Queiroz extingue o tráfico negreiro. Mas preste atenção, é o tráfico negreiro, né? O navio vindo da África, vindo aqui para o Brasil.
não significa fim da escravidão, porque por muito tempo ainda ficou um tráfico entre as regiões aqui do Brasil. Muitos escravos que antes estavam na região Nordeste vieram trabalhar no Sudeste. Você ainda teve por muito tempo esse movimento, tá, entre as regiões. Então a gente tem como resposta a letra E, extinção do tráfico negreiro. 10. Neste território não poderá haver escravos. A servidão foi abolida para sempre. Todos os homens nascem, vivem e morrem livres. Todo homem, qualquer que seja a sua cor, pode ser admitido em qualquer emprego. Artigo 3 e 4 da Constituição do Haiti. Lendo o texto acima e associando ao processo de dependência das Américas espanhola e francesa, é possível concluir que aqui estamos saindo do Brasil, estamos saindo do contexto de Revolução Francesa, Revolução Industrial. Estamos falando do processo de dependência da América espanhola, né, principalmente. O que acontece? O Haiti foi um caso que ficou exemplar. Por quê? Por muito tempo tinha até o chamado medo do haitianismo, que era medo de que acontecesse no Brasil algo parecido com o que teve no Haiti. Vamos para as respostas. Como no Haiti, em todos os demais movimentos, houve uma preocupação dominante com as aspirações populares. Os demais movimentos que eles estão dizendo, gente, é da independência da América Espanhola e Francesa. Então você acha que em todos os demais sempre teve uma preocupação muito grande com as classes populares? B. A independência do Haiti foi um caso especial nas Américas, pois foi liderado por negros e mulatos. C. Na mesma década da independência do Haiti, as demais colônias do Caribe alcançaram a libertação. O movimento de independência do Haiti foi inspirado pelo modelo dos Estados Unidos. E a independência do Haiti foi concedida por Napoleão Bonaparte com base nos princípios liberais. Gente, essa daqui a gente tem o que eu falei pra vocês. Ficou o medo do haitianismo. O Haiti ficou um caso muito especial. Por quê? Num lugar, vamos pensar o Brasil, onde você tinha um grande contingente de escravos, de negros escravos, você vê uma independência que é feita por negros e mulatos. Então isso provocou aqui no Brasil um super medo de que os escravos também se rebelassem. Por isso que a gente estuda a independência do Haiti, porque às vezes se perguntam assim, mas tem tanto país no mundo que a gente não estuda a independência deles, por que eu tenho que estudar a independência do Haiti? Por isso, porque foi um processo revolucionário comandado por negros e mulatos num período histórico onde a escravidão ainda tinha um número muito significativo. Então, por isso, a resposta é a letra B. Então, a gente vai ficando por aqui.